Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de notícias. Espero que esteja tudo bem com vocês e muito provavelmente muitos de vocês têm o portfólio completamente no vermelho. A questão é que estes saldos, esta queda brutal que houve no mercado, tanto nas ações como nas criptomoedas, é exatamente aquilo que um investidor bem preparado espera e fica contente, porque saldos. E quando estes saldos começam, quando começam estas quedas, é preciso perceber o porquê para tentar perceber mais ou menos quanto tempo é que isto vai demorar. Se vai continuar a cair durante semanas ou se vai recuperar. E aqui, acima de tudo, existem dois grandes motivos. Um deles económico, e é económico mundial. Já falámos bastante aqui sobre a inflação, já falámos também aqui sobre o facto de muitas empresas, principalmente tecnológicas, estarem demasiado valorizadas neste momento nas ações porque as pessoas apostaram mesmo muito. Por outro lado, existe toda uma questão política que está aqui por trás também e que é preciso perceber hoje. Eu hoje vou dissecar isto um bocadinho num episódio, se calhar um bocado mais político do que o normal, mas que é fundamental para percebermos porque é que isto está a cair. Um dos motivos foi que Biden, o presidente americano, a responder numa conferência de imprensa, disse que Putin tinha que perceber que não estava em vantagem numa guerra nuclear. E um presidente americano, sobre qualquer pretexto, dizer guerra nuclear como resposta ao que quer que seja, é mau. Principalmente se envolver, obviamente, os russos na mesma frase. E isto tudo porquê? Porque existe uma grande tensão entre a Ucrânia e a Rússia. Já existe há alguns anos. A Ucrânia é uma grande potência ex-soviética, a Rússia está sempre lá muito perto, tem-se canalizado de alguns esforços militares mais lá perto, as coisas começaram a aquecer. A Rússia tem como grande trunfo o facto de muita gente na Ucrânia querer pertencer à Rússia e, para além disso, nós, enquanto europeus, ainda não fizemos nada para não sermos dependentes do gás e do petróleo russo. No entanto, é exatamente aí que Biden quer fazer as suas sanções. Biden quer ir ao coração da economia russa para abalar aquilo mesmo a sério. E então é ter sanções, é ter cortes a nós, europeus, e também os americanos, mas principalmente os europeus, a comprarmos o que quer que seja nos russos, principalmente gás e petróleo. E para isto é preciso perceber que o gás e o petróleo juntos são praticamente metade do PIB russo. O que também é preciso perceber é que praticamente 45% daquilo que nós gastamos de gás e petróleo, principalmente gás, vem da Rússia. O que quer dizer que nós, Europa, se de repente deixarmos de comprar gás à Rússia, nós não temos gás para aquecer o nosso inverno. Não nos podemos esquecer ainda que, se nós, europeus, e a Alemanha sabe isto bastante bem, por isso é que a Alemanha tem estado muito mais calma em relação à questão das sanções do que os outros países, a Alemanha tem sido muito esperta. Porquê? Porque a Alemanha é um grande consumidor de gás russo e o que acontece? Se a Alemanha não comprar o gás à Rússia, vai ter que o comprar em outro estado, não gasoso, mas mais líquido, liquefeito, vai ter que o comprar aos Estados Unidos, muito mais caro, com um transporte muito mais lento. Pelo meio, a NATO não faz praticamente nada, a maior parte dos países europeus ou da NATO também não fazem praticamente nada, e a própria comunidade europeia, acho eu, está aqui a servir quase só como intermediário entre questões americanas e russas. Mas pronto, isto é política, não quero entrar por aqui, só vos quero explicar que é isto que faz com que exista incerteza nos mercados, até algum pânico, o que faz com que as pessoas aproveitem para vender. O problema é que algumas pessoas aproveitam por vender porque estão com bom lucro e os mercados estão incertos e de repente as outras pessoas começam a ver que isto está a começar a cair. E então toda a gente começa a vender e de repente temos aqui um efeito bola de neve gigantesco. A juntar-se a isso, Boris Johnson está praticamente a sair da governação do Reino Unido, o que é um problema. O que também é um problema é que a China começou em 2021 a crescer 18% no primeiro trimestre e no último trimestre cresceu 4%. O que quer dizer que no total a China cresceu mais ou menos 8%, o que ainda é excelente, mas é muito menos do que aquilo que estava à espera. E tudo aquilo que eu disse até agora não ajuda ao mercado. Incerteza, clara incerteza, algum pânico, a malta vai vender. Claro que com tudo isto, pelo meio, as ações caíram mesmo muito, mesmo muito. Estão claramente em saldos, se calhar ainda vão cair mais, vai depender um bocado daquilo que a Fed disser esta terça-feira. E quando soubermos o que é que a Fed vai decidir em relação à subida dos juros e todo um planeamento para reestruturar a economia, vai fazer com que isto possa subir ou continuar a descer. Não nos podemos esquecer também que a inflação nos Estados Unidos em 2021 foi de mais de 7% e a nível de inflação nos produtos alimentares foi mais de 10%. É muito. As pessoas num ano perderem 10% da sua capacidade de compra em produtos alimentares é muito. Claro, com isto, as criptos também caíram porque as pessoas de repente começaram mais ou menos a retirar o dinheiro, então o pânico foi um bocado generalizado este fim de semana, nos últimos dias. Mas alguns aproveitaram. Um dos que aproveitou foi o governo, uma vez mais de El Salvador, que continua a comprar Bitcoin. E neste momento, 2/3 da população de El Salvador já tem uma carteira com Bitcoin. É muita gente.
Outra grande notícia, a Crypto.com foi atacada e é preciso perceber uma coisa, pessoal. Existem duas aplicações, duas apps para o nosso telemóvel da Crypto.com. Uma é a Crypto.com normal, em que as moedas que nós temos na realidade não são nossas, estão numa pool comunitária. Enquanto que a outra aplicação, a Crypto.com DeFi Wallet, aí sim, essas criptos são só nossas. As que vocês tiverem nessa aplicação são só vossas e de mais ninguém. O que aconteceu? Alguém conseguiu entrar dentro da Crypto.com normal e foi atrás do quê? Bitcoin e Ethereum. E a verdade é que conseguiu roubar mais de 30 milhões em Bitcoin e Ethereum. Portanto, lá está. Ele entrou dentro de um saco onde estão todas as moedas de todas as pessoas que utilizam aquela aplicação e tirou Bitcoin e Ethereum. Até que houve uma altura em que a Crypto.com conseguiu realmente bloquear aquilo, mas é mau. É preciso também perceber que a Crypto.com tem o maior seguro do mundo para exchanges só de criptomoedas. É a maior do mundo a nível de seguro e estas pessoas, em teoria, vão receber todas o seu dinheiro de volta graças a esse seguro. Acho que até agora ainda nem toda a gente o recebeu. Mas, em teoria, o seguro cobre tudo isso. Por outro lado, dá uma imagem de insegurança, faz com que muita gente que não sabia que as suas criptos estavam tipo num saco gigante, agora saibam porque de repente passou a ser notícia. E temos que ter em conta que Crypto.com nos últimos tempos gastou muito dinheiro em publicidade. Por exemplo, a comprar, entre aspas, o nome da Staples Arena, que é onde jogam as equipas de basquetebol da NBA, os LA Lakers e também os LA Clippers. Foi gasto muito dinheiro, então, mas esse dinheiro também tem que ser gasto na segurança do património dos seus consumidores, dos seus clientes. Outras notícias interessantes. A UFC lançou o seu marketplace de NFTs e a NFL vai lançá-lo este ano, espero eu, antes da Super Bowl. E agora uma notícia tanto para criptos como para ações, a Intel, em princípio, irá lançar no próximo mês a sua nova máquina para mineração de Bitcoin, em que, em teoria, o custo diminui entre 10% a 15%. Estamos a falar de uma máquina que tem uma patente registrada desde 2018 e que só agora, em princípio, chegará ao mercado. É um rumor, mas pode ser um rumor muito interessante para Bitcoin. Pelo meio desta semana sangrenta saiu um estudo muito interessante de cerca de 300 bancos americanos durante os próximos meses, durante a primeira metade deste ano 2022, vão dar aos seus clientes as possibilidades de fazerem transações com Bitcoin. Isto pode ser mais um grande passo na grande adoção das criptomoedas. Outro grande passo são a quantidade de fundos que esta semana apareceram a financiarem projetos dentro do mundo das criptomoedas. São tantos que, ao contrário do que tenho feito aqui nos últimos episódios de notícias, nem sequer vou dizer. Mas é tudo da base dos 400 milhões, 500 milhões, 300 milhões, por aí fora. Há muito dinheiro a entrar em fundos para o desenvolvimento de redes blockchain, para o desenvolvimento de criptomoedas, para o desenvolvimento de DeFi, marketplaces, NFTs, metaverse, tudo. Foram tantas as notícias esta semana que eu estaria aqui 10 ou 15 minutos para falar um bocadinho sobre todos eles. Malta, isto é um excelente indicador de que, ok, podemos estar em queda e elas têm que aparecer, mas a longo prazo o caminho é, em teoria, muito risonho. Olhando aqui agora para o gráfico da Bitcoin, e estamos a ver um gráfico mais ou menos a 6 meses, como é óbvio, e já esteve aqui em cima, e agora está praticamente a metade. Esta semana foi penosa, o número de transações de vendas foi gigantesco, como vocês podem ver, eu vou aumentar aqui um bocadinho. O volume de vendas foi muito grande, mas aquilo que eu acho interessante são dois pontos. Primeiro, aqui, por comparação com um dia normal, vocês reparem, a diferença de volume de transações foi muito grande, mas aqui o volume de transações de compra foi muito interessante. Houve muita gente que esperou, viu que isto estava realmente a descer. E aqui estou a falar de fundos, estou a falar de profissionais, estou a falar no limite até de governos e de empresas, mas que aqui perceberam que, ok, isto já não vai descer muito mais, pelo menos para já, pode ser mais consoante aquilo que a Fed disser esta terça-feira, mas a verdade é que aqui estagnou e de repente começa-se a comprar e parecendo que não, o volume é muito maior do que na normalidade dos dias. E aqui, principalmente aqui, já foi bastante grande, o que fez com que também recuperasse um bocadinho o seu valor. A juntar-se a isso, temos uma vez mais o corte do valor da Bitcoin contra os gráficos dos MAs a 5, a 10 e a 30. O que é, uma vez mais, um bom indicador, mas lá está. Neste momento é muito menos uma questão técnica e muito mais uma questão política. Por isso é preciso perceber o que é que vai acontecer nos juros do dólar para percebermos para onde é que isto vai. O mesmo com Ethereum. Também temos aqui Ethereum a 6 meses, já esteve bastante cá em cima, quase nos 5 mil, agora está a metade. O volume foi muito grande. A disparidade de volume por comparação com a normalidade ainda foi maior,
Mas, tal como aconteceu com Bitcoin, passado umas horas valentes, começamos a ter grandes fluxos também de compra e também está a cortar com os valores de MA a 5, a 10 e a 30. E este corte pode fazer não com que Ethereum e Bitcoin regressem já aos seus topos, não, nem pensar, mas que possam começar a recuperar. Não se esqueçam, como eu já disse aqui em episódios anteriores de notícias, o ETF Spot Bitcoin está quase a chegar e isso pode ser também um grande impulso. Por fim, para aqueles que estão mesmo muito alarmados, pessoal, este é o SP500 e esta é a queda que nós tivemos. Cada traço equivale a um dia. Esta é a queda que estamos neste momento a ter e eu acredito que a queda ainda continua durante mais um bocado. Mas não se esqueçam de uma coisa, e aqui só olhando para as últimas quedas que aconteceram nos últimos 3 anos. Temos aqui quedas muito grandes, daqui para aqui, a diferença é muito grande. Aqui, Covid, daqui de cima, cá para baixo, mas em todas as vezes, o mercado conseguiu recuperar e eu acredito que uma vez mais, depois desta queda, independentemente de chegar talvez a 4.000 ou 4.100 ou 4.200, eu acredito plenamente que isto voltará a subir a longo prazo. Por isso, pessoal, uma vez mais, se não precisam do dinheiro, aguentem-no. Olhem sempre para isto como algo a longo prazo e que, em princípio, voltaremos a ficar todos no verde, principalmente a nível de ações e de SP500, que é muito mais estável do que criptomoedas. E pronto, pessoal, aqui está mais um episódio. Eu espero que, acima de tudo, todos os vídeos que eu fiz aqui no canal, todas as lives que eu fiz, todas as vezes que falei convosco no Instagram, no Discord, todas as formas que eu tentei contribuir também para o vosso conhecimento e ao mesmo tempo aprender convosco, eu espero que tudo isto tenha sido bom para, neste momento de quebra, vocês não entrarem em pânico, não venderem a perder dinheiro e principalmente terem dinheiro de parte para comprar em saldos, porque é isto que deve ser feito. Devemos ter sempre um bocado do nosso dinheiro de parte para, quando chegam os saldos, como chegou agora nos últimos dias, podermos investir e, no limite, tirarmos daqui a uns tempos, mas ganhar bastante dinheiro com o pânico dos outros. Por isso eu espero que vocês tenham aproveitado, que esteja a ser uma boa semana. Vocês provavelmente estarão todos no vermelho, mas vamos ter calma. Melhores dias virão, porque estatisticamente é sempre assim que acontece e todos os indicadores são nesse aspecto. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, obviamente. Não sabemos o que é que vai acontecer com a Fed, não sabemos o que é que vai acontecer neste possível conflito Ucrânia-Rússia. Para mim não vai haver um conflito, para mim Putin não vai chegar a Kiev, não. Pode haver realmente ali alguns atritos, no limite até pode haver uma parte da Ucrânia a tentar passar para a Rússia, mas a Rússia invadir a Ucrânia em grande escala, Putin, para mim, não fará isso, porque ele sabe que não é bom para ele, nem para a economia. E neste momento, a guerra económica é muito mais interessante do que qualquer guerra bélica e do que qualquer metros quadrados da Ucrânia. Pessoal, é verdade que a Rússia gostaria muito de ter, por exemplo, os portos que a Ucrânia tem, porque a Rússia, durante grande parte do ano, todo o seu mar está ou muito congelado ou perto disso, e então os transportes por mar feitos a partir do território ucraniano era espetacular. No entanto, para mim, esta invasão não vai acontecer. Agora, é um atrito que causa grande impacto nos mercados. A malta fica nervosa, começa a vender e por aí fora. Pessoal, temos de estar sempre preparados para isto. Existem quedas quase todos os anos. Ano sim, ano não, 2 em 2, 3 em 3 anos. Existem quedas no mercado. Temos de estar preparados. Esta é só mais uma. Pessoal, espero que isto volte a melhorar e que vocês voltem todos ao verdinho e tirem todos lucros. Um abraço. Até à próxima.